Começamos aqui o nosso Teamcast e hoje essa história está muito interessante, como sempre, mas assim, hoje está esplêndida. E é claro, eu não vim sozinha, eu estou com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, como a Débora falou, a lição tá incrível, a lição tá muito especial. E lição 10 desse quarto trimestre tem como título Ansiosos por Mais Conhecimento. Por isso que a gente está tendo esse programa aqui, porque a gente tem fome de conhecimento, a gente tem um anseio por conhecimento, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. O que esse título tem a ver com a história, a gente vai ver já já. E qual Mas o antes, título? ansiosos por conhecimento, por mais conhecimento. E Assim aí, como nós, né? e assim como nós, claro. E claro, temos um convidado muito especial, a gente está aqui com o Délcio. Délcio, diga a sua idade, de onde você veio, a sua base. Olá, meu nome é Delcio, eu tenho 17 anos, eu sou da Base Quírios, da Igreja da Cidade Nova 5. Lá a gente faz umas reunião de PG, de pequeno grupo, de vez em quando a gente faz umas comunhão com o estudo da lição, né? E aí de vez em quando a gente faz uma comemoração de final de trimestre com o final da lição e etc. Que bacana. Décio, antes da gente começar a falar da lição, eu queria que o Gustavo fizesse uma oração pra gente. Com certeza, dessa vez eu não vou esquecer. Com Oremos. certeza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, a lição da Escola Sabatina e a Tua Palavra estão abertos para estudo e compreensão. Te peço que o Senhor abençoe nesse momento o Délcio, que ele não fale, mas que o Teu Santo Espírito fale através dele para cada um de nós. Abençoe todos esses adolescentes que estão nos assistindo, perdoe os nossos pecados, fazemos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E Décio, agora falando sobre a lição. Por que esse título? Ansiosos pelo conhecimento. Por mais conhecimento. Bom, vamos dar primeiro uma contextualizada da história. O livro é o livro de Neemias. Neemias, ele é um sujeito que foi chamado por um rei que ele precisava trazer o povo de Israel de volta para Jerusalém. Aí, para isso, ele também precisava do sacerdote Esdras e também que todos pudessem se reconectar com a palavra de Deus. Aí, por meio de Esdras, ele faz uma leitura da Torá, do livro de Deuteronômio, mais parte de Levítico. E aí, por meio dessa leitura, ele precisa fazer com que todo o povo de Israel tenha de volta uma comunhão com Deus, com a sua palavra. Assim, ele tenta abordar tudo que está escrito na Torá, na lei de Deus, e fazendo com que não só todos conhecessem a palavra de Deus, mas que todos entendessem o que estava escrito nela. Sim. Aí, por meio dessa explicação intercalada que ele fazia da leitura e da explicação, todos se encheram do conhecimento da lei de Deus e todos passaram a sentir dentro de si o arrependimento do quanto que Israel pecou durante vários anos e por causa desse pecado eles acabaram sendo exilados de Jerusalém e aí ficando todos sozinhos, exilados na Babilônia. Sim. Assim, com essa volta deles para Jerusalém, eles sentem uma tristeza interior dentro de si, fazendo com que eles chorem. E nessas lágrimas que eles sentem, eles não conseguem focar o tempo todo nessa lição, e por causa disso, Esdras e seus irmãos levitas e Neemias tentam acalmar a todos aqueles que estão chorando, porque Deus não quer que eles fiquem tristes com sua palavra. Ele quer que todos fiquem alegres e contentes por estarem Sim. ouvindo a palavra de Deus. Eu achei muito interessante que na parte de sábado, que diz assim: o conhecimento que tinham a respeito de Deus era pouco e estavam ansiosos por ouvir e saber mais. Como você disse, o povo tinha esquecido sobre Deus, não lembrava mais sobre o que a Torá dizia, né? Então, quando eles estudaram mais sobre isso, eles ficaram muito felizes, mas ao mesmo tempo ficaram tristes por ver que estavam em pecado. Com certeza, e é interessante, Délcio, uma pergunta que a gente pode tirar disso que a Débora falou. Como é que a gente faz para conhecer a Deus, Délcio? Porque a gente sabe que Deus está muito pertinho, mas como é que a gente faz para conhecer a Deus? Como é que a gente pode conhecer a Deus? Porque a gente tem uma fome, é natural do ser humano esse anseio, esse vazio que só Deus pode preencher. Como é que a gente faz para conhecer a Deus? Nós precisamos ter uma atitude que seja buscar pessoas que saibam de Deus, que já tenham conhecimento de Deus e que elas possam também fazer a gente procurar ler a Bíblia, a orar, a fazer
nossa comunhão diária com Deus, obedecer o sábado, obedecer as leis de Deus, ler diariamente como se fosse uma meditação, sabe? Para que Sim. todos possam compreender todos os dias o que é a palavra de Deus, o que Deus quer trazer para nós todos os dias. E o que é a salvação que Ele quer trazer para toda a humanidade. E para aqueles que aceitem a escolha de viver com Ele para sempre. Muito interessante isso. Uma vez eu ouvi de um pregador dizendo que muitas pessoas acham que apenas ouvir a pregação é o suficiente, mas aquilo que o pastor, a pessoa que está pregando, está passando para a gente é o alimento espiritual mastigado. E assim, não é tão... acho que ninguém nunca comeu, né? Uma comida que alguém mastigou, mas assim, você não olha com... vontade de comer aquilo. Então a gente tem que buscar mesmo a fonte, a comida de verdade. E é por isso que a gente tem que sempre estar procurando estudar a Bíblia, estudar a lição, porque só depender do que as outras pessoas falam não vai suprir a nossa necessidade de conhecer mais a Deus. Tem gente que acha que porque eu tô na igreja, eu vou para a igreja dia de sábado, dia de domingo, dia de quarta, tô numa comunhão completa com Deus. Claro que não. Ellen White diz que a vida do remanescente, ela diz isso no livro Eventos Finais, ela diz que a vida do remanescente é uma comunhão diária com Deus. Ele adora a Deus a todo dia, ele não é só cristão quando ele vai para a igreja. E a lição de domingo ela fala para a gente ler Neemias capítulo 8, verso 2 até o verso 15. E Delcio, o que há de interessante nesses textos, nesses versos? O que chamou a sua atenção? Por que dá tanta ênfase na frase entende-se o que era lido? Por que dá tanta ênfase? Porque o objetivo deles era fazer com que o povo entendesse a palavra de Deus. E eles precisavam entender a palavra de Deus para que eles pudessem compreender e sentir a palavra de Deus dentro deles. Como você falou, é um alimento, né? Um alimento espiritual. Não adianta a gente simplesmente ficar diariamente sem ler a palavra de Deus, ficar sem orar durante muito tempo, que depois a gente acaba se perdendo nesse caminho doloroso do mundo. E aí a gente acaba se perdendo pelo pecado. A gente se afasta por muito tempo de Deus. E aí a gente precisa diariamente estar em comunhão com Ele. Senão nós acabamos nos perdendo para o mau caminho. E acabamos nos deixando levar por qualquer coisa que venha aparecer para nós. Sim, muito interessante isso. E eu queria te perguntar, já na parte de domingo, como que você descreveria os adoradores reunidos nessa cerimônia do culto que eles fizeram? Como que era o sentimento que eles tinham naquele momento? Eu diria que eles foram beneficiados e agradecidos pela palavra de Deus. Eles tiveram a oportunidade de que muitos poderiam não ter tido, de conhecer o que Deus estabeleceu para o seu povo, para que todos pudessem conhecer o futuro, a grande oportunidade da salvação, da vida eterna e de viver com Cristo para todo sempre. Aí, nesse caso, tudo isso é apenas na parte da pregação. É a primeira, como se diz assim, um estudo bíblico passivo. A gente recebe mastigado, a gente apenas escuta, observa, lê o que está escrito, mas a gente não toma atitude. A gente fica apenas recebendo. Se a gente ficar só recebendo, a gente não consegue manter e fixar todo o conhecimento que Deus proporcionou para nós. Delcio, a lição de segunda ela traz algo interessante que ela diz assim: pode ser que para muitos ali a leitura e a explicação da lei do Senhor tenha representado uma oportunidade para mudar de costume, de conhecimento, de hábito, de direção, enfim, mudar de vida. Delcio, como é que a gente faz para a gente olhar para a lei e olhar para ela e dizer assim, isso aqui não é algo ruim, isso aqui é algo para me proteger, isso aqui me protege de me perder, isso aqui me protege do pecado. Como é que a gente faz para mudar de vida? Porque muitas pessoas hoje querem mudar de vida, mas elas não sabem qual caminho seguir, qual lugar é o certo para elas irem. Repete um pouquinho, só a parte antes do elas irem. Não, como é que uma pessoa ela pode fazer para mudar de vida? Como é que ela pode olhar para a lei de Deus e não achar que aquilo ali é algo chato, mas que aquilo ali é algo para protegê-la? Como é que ela pode mudar de vida, mudar de costume, mudar de hábito? Ela precisa abandonar certas questões que possam atrasar ela de viver a vida com Cristo. Como, por exemplo, uma pessoa que vive viciada em jogos, vive só pensando em
Ah, sei lá, eu quero estar com meus amigos o tempo todo, eu quero me divertir o tempo todo, eu fico só fazendo a minha vontade. Não, a gente precisa focar em conhecer a palavra de Deus. Muitas coisas são legais, podem ser maneiras, entre aspas, nesse mundo, mas tudo isso é passageiro. Nós temos que aprender a conhecer a palavra de Deus e sentir entusiasmo por ela. Sentir o que era o contexto, o que era essa história. A gente não pode ficar apenas olhando e começar a querer apenas só ler e fazer algo superficial. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa se colocar no lugar daqueles que estão nessa história. A gente precisa ter empatia para conhecer e sentir o que realmente aconteceu ali. Sim, apesar de ser muito difícil, principalmente para nós, né, que somos adolescentes, parece algo muito chato. A gente tem que pedir a orientação de Deus, pedir ele derrame sobre nós o Espírito Santo, para que a gente entenda o que ele quer dizer através da Bíblia e para que se torne cada dia mais um hábito, né, na nossa vida. Com certeza. E, Débora, agora partindo para a nossa parte favorita, Com a lição de certeza. texto, o nosso making off. Delcio, aqui a gente descontrai um pouco, a gente sai um pouco da história e a gente vem para coisas que a Bíblia não diz, mas que a história ela mostra para a gente. Dessas 4 curiosidades aqui, teve alguma que chamou a sua atenção? A primeira, que a lei de Deus quase foi perdida em processo de tradução. Que ela traz a curiosidade do fato de que o povo judeu, ele misturou a própria linguagem, porque durante vários anos eles foram se casando com pessoas estrangeiras. E aí o hebraico foi se perdendo aos poucos, com o tempo. Aí dessa forma eles precisavam trazer de volta o significado das palavras e fazer elas serem explicadas da forma que era correta. Interessante isso, eu não fazia ideia disso. Você sabia disso, Gustavo? Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia disso, que o texto original, né, tinha se perdido a língua original. Mas isso aqui a gente pode tirar uma grande lição, Débora, que independente do tempo, independente do lugar, Deus ele sempre protegeu a sua palavra, para Sim. que ela pudesse estar com a gente hoje. E se ela está com a gente hoje é porque a gente tem que fazer bom proveito dela. Tudo aquilo que os reformadores fizeram não foi em vão. Tem que ter valido a pena para a nossa geração. Delcio, partindo agora para a lição de quarta, ela traz 3 textos aqui interessantes. Atos, capítulo 3, verso 19. Eclesiastes, capítulo 5, versos 1 e 2. E Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 e o verso 16. Desses 3 textos, teve algum que chamou a sua atenção que você queira destacar? Deuteronômio 30, versículos 15 e 16. Por quê? Pode comentar um pouco mais sobre esse verso? Porque eles trazem um pouco mais da questão da própria Torá, como ela foi apresentada para eles. E assim, o texto ele fala muito abertamente sobre como a gente pode trazer a questão do arrependimento, da nossa consagração e adoração a Deus. E assim a gente pode realmente aprender com o que está escrito na Bíblia. Porque o problema não está na Bíblia, o problema está em quem não sabe ler ela direito. Esse texto de Deuteronômio, ele é um texto bem conhecido porque ele fala assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus, cada dia, ele nos dá a vida e a morte, ele nos dá o bem e o mal, e ele nos dá a opção da escolha. Deus, ele não é um Deus tirano para, né, que ele Sim. só coloca a gente do lado dele. Ele é um Deus justo, ele nos dá opções, Ele nos deu o livre-arbítrio. ele nos deu o livre-arbítrio. E Delcio, como é que a gente pode usar o livre-arbítrio da maneira correta para fazer a vontade de Deus? Nós temos que usar o tempo que nós temos aqui nesse mundo para fazer e tomar atitudes que sejam condizentes com a vontade de Deus. Sempre devemos orar e buscar a sua vontade. Como também a gente precisa seguir o caminho de Cristo, a gente precisa ser solidário, a gente precisa ter empatia, ter generosidade, sentir alegria. Nós não podemos deixar nos levar por sentimentos ruins como raiva, medo, tristeza. Nós temos que esbanjar o ânimo que Deus quer que nós tenhamos para até a sua chegada, sua volta. Muito interessante. E passando agora para o dia de quinta-feira, que é muito interessante também pelo fato de que a gente fala sobre o livro dos ungidos. O capítulo dessa semana é o capítulo 56 e 57.
que ele aprofunda mais a história e nos ajuda a entender mais sobre o que aconteceu nessa história relatada aqui na Bíblia. Não somente isso, Débora, mas também a leitura do livro, ela te ajuda no seu BIPTIM, no seu quiz da lição da Sim. Escola Sabatina. Muitas perguntas do quiz são baseadas no livro. Então, a gente espera e motiva você a sempre ler a sua lição, ler a sua Bíblia acompanhada do livro. A irmã White traz conselhos que foram escritos há mais de 100 anos atrás, mas conselhos que nunca foram tão atuais quanto para o nosso tempo. E Delcio, desculpa, você ia falar. Não, nessa lição de quinta aqui, Delcio, ela fala o seguinte: no tempo do fim, todos os princípios divinos serão restaurados. No tempo do fim, a gente vai ter o derramamento do Espírito Santo de uma maneira espetacular. E esses princípios, eles têm que estar gravados na nossa mente e no nosso coração. Como um adolescente, ele pode ter esses princípios, ele pode ter a palavra de Deus gravada na sua mente e no seu coração. Eu acho isso muito interessante pelo fato de que quando a gente se mantém firme no que a gente acredita, se mantém firme nos nossos princípios como cristãos, a gente consegue viver, sobreviver a qualquer batalha, a qualquer tentação, tendo Deus do nosso lado sempre. A lição de quinta ela também fala que eles serão reparadores dos muros, restauradores de ruas e de moradias. Deus, ele vai ajudar o seu povo a concluir a boa obra que é a pregação do evangelho. Eu não sei como ele vai fazer isso, mas a Bíblia diz que será pregado esse evangelho a todo o povo para testemunho de todas as Sim. nações. Eu não sei como Deus vai fazer isso. E eu espero que Jesus volte na nossa geração. Eu né? espero que ele volte na minha geração porque eu quero ver ele logo, porque o mundo está cada dia pior. Delcio, na lição de sexta, para a gente já partindo para a nossa parte final, na lição de sexta, teve algum ponto que chamou a sua atenção? O de C.S. Lewis, que diz: o culto perfeito seria aquele que nós nem notássemos. Nossa atenção teria estado em Deus. E uma coisa que eu queria abordar também, que eu faltei incluir, é que Neemias, ele também teve o dever de restaurar os muros e todo o templo e a própria Jerusalém, trazer tudo o que havia de volta do passado, reconstruir tudo que existia, restaurar tudo e fazer com que todos também ficassem mais alegres e animados. Sim. Só que depois de ter feito tudo o que ele fez, ele percebeu, ele foi procurando o povo, vendo o que acontecia, e percebeu que todos continuavam pecando, todos continuavam cometendo erros, trabalhavam no sábado, se casavam com estrangeiros e vendiam, faziam mercadoria no sábado na frente dos muros de Jerusalém. Sim. Então, aparentemente, o voto que o povo tinha feito de não fazer mais nenhum erro, eles continuaram cometendo. Então, de qualquer forma, o que importa não é a gente mudar o que é por fora, o que é externamente apenas. Nós precisamos mudar o nosso coração. Sim. Mas uma grande conclusão é que o ser humano não consegue mudar esse coração corrompido e pecaminoso. Porque nós somos tão falhos que nem mesmo nossa mente, nem nosso coração nós conseguimos controlar e impedir que cometa erros. Então nós temos que entregar nossos erros a Deus. Com certeza. Devemos entregar nosso coração e esperar até que o dia que ele volte, ele possa restaurar completamente toda a nossa virtude e nossa alma, nosso coração, para que todos possam viver junto a eles, sem mais nenhum pecado no mundo, para toda a sua honra e glória e perfeição. Amém. E assim como Jesus está voltando, nosso tempo está chegando ao fim. Então, foi um prazer estar aqui com você hoje, Décio. Foi um prazer também. Muito obrigado. E eu queria que você fizesse uma oração para encerrar hoje. Então, oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais uma lição que foi passada. Muito obrigado pelos apresentadores e pelas perguntas. E muito obrigado pelo tema. Que nós não sejamos apenas estudiosos, passivos de sua lição, mas que nós possamos fazer toda a sua vontade, Senhor Deus. Que todos nós possamos fazer a sua vontade. Que seja pela sua honra, sua glória e para todo sempre. Amém. Amém. Foi muito interessante, né, Gustavo? Com certeza, o estudo da lição dessa semana foi incrível. A gente aprendeu muito sobre a palavra de Deus e a certeza de que ele em breve virá
reina sempre em nosso coração. Amém. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido mais sobre a história de Neemias e do povo, né, em relação à Bíblia. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. É isso. Um beijo a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.